A mensagem musical nos fala que nós não podemos viver longe do abraço do Senhor, longe do amparo. Não há como viver longe do Senhor. E nessa noite você possa refletir nessa mensagem que queremos ouvir esta noite. Mas antes da mensagem, quero lembrar aos irmãos que a nossa ação local ela se dará em abril, dia 12 de abril, que é a data mais certa, né, para a ação local. E desde já, você já deve estar pensando no que você vai fazer para poder se envolver nessa ação local. E que essa possa ser a melhor de todas as que nós já realizamos aqui no bairro. Você não fique fora, procure a comissão que está organizando e desde já se coloque à disposição para oferecer alguma coisa. Mas não fique fora da ação local. Com certeza, Deus irá abençoar tanto você quanto a nossa igreja e os moradores aqui dessa comunidade. Então, a ação local é algo que nasceu no coração de Deus e essa igreja tem se empenhado para que nós possamos evangelizar este bairro e ganhar para Jesus. Mas eu quero apresentar a vocês o irmão Ardenes. E eu achava que ele era estranho para nós, mas não é não, irmão. O Ardenes, eu acredito que eu já vi ele em algum lugar, só não estava lembrando da afeição dele. Mas ele já é conhecido aqui da região, já pregou aqui em Morrinho, né? A igreja do pastor Vanderlei. Já pregou lá? Não, né? Ah, sim. Aqui pregou foi o padre. Mas... hoje pela manhã. Pregou pela manhã. Então o Fábio já é conhecido e trouxe então o irmão dele para conhecer a região, né? E nós estamos muito felizes em receber o irmão aqui. Sinta a vontade do nosso meio. Que Deus possa falar a nós aquilo que colocou no seu coração. Que Deus possa abençoar o irmão, seja abençoado, possa nos abençoar com a mensagem que Deus colocou no seu coração. Por certo. Salve a igreja, com a paz do Senhor, igreja de Cristo, filha do Cordeiro. Amém. Irmãos, como já foi falado, eu sou membro da Igreja Batista em Rosa da Penha há muitos anos. Nós praticamente nascemos lá na igreja. E hoje eu estou acompanhado do Fábio também, há muitos anos, é membro lá. E trazemos um abraço à nossa igreja. O pastor Samuel, que é o nosso conselheiro espiritual, nos apresentou para o pastor e hoje nós estamos aqui. Vamos falar o que Deus mandar falar aos nossos corações. Amém? Vamos ler o versículo que nós conhecemos. É muito conhecido no nosso meio. Nós vamos ler João 3,16. E vamos ler também Apocalipse 12, 7 a 6. Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. João 3,16 e Apocalipse 12, 7 a 9. Amém? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Dois pontos que nós podemos observar aqui. O amor de Deus é tão grande, tanto que deu o seu único Filho, ou seja, Ele se fez carne e habitou no nosso meio e morreu na cruz em remissão dos nossos pecados, para transformar o homem de criatura a filho.
Apocalipse 12, de 7 a 9. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos, mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. O nome do dragão, o enorme dragão, foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Vamos orar, irmãos. Deus Pai, Deus grandioso, Deus eterno, Deus de luz, clamamos e exaltamos o Teu santo nome, porque reconhecemos o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Somos feitos, Senhor, filhos, adoradores, Senhor, e estamos aqui louvando e glorificando o Teu santo nome, Senhor. Colocamos esta igreja nas Tuas mãos, colocamos cada membro desta igreja nas Tuas mãos, cada família nas Tuas mãos. Sabemos que os irmãos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus, e Deus vai falar ao seu coração. Prepara, irmão, prepara para ouvir a palavra de Deus, que o Senhor vai falar aos nossos corações. É no nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Podeis sentar. Irmãos, João 3,16. Nós vamos apresentar aos irmãos o plano de salvação de Deus. O plano de salvação de Deus para salvar o homem. Eu vou usar esse microfone aqui para mim fazer uma colocação. Nós temos Nós temos duas forças nesse mundo: a força de Deus e a força de Satanás. Nós conhecemos dois mundos: o mundo físico que nós vemos, as casas, as árvores, tudo Deus fez. E nós também conhecemos o mundo espiritual. No mundo espiritual tem a força de Deus e a força diabólica, uma força cósmica de Satanás. E nós vamos mostrar para os irmãos o plano de salvação. O homem vive em meio a esta guerra espiritual. Irmãos, nós sabemos lá no jardim do Éden que o homem, que Deus criou o homem. Sabemos também que nós lemos ali onde Satanás foi expulso do céu. Um terço dos anjos caiu sobre a terra, foi jogado sobre a terra juntamente com Satanás. Nós conhecemos isso que nós acabamos de ler na palavra de Deus. E Satanás está solto, ele está rodeando todo o universo, toda a terra. E nós vivemos nessa luta. E ele foi expulso do céu porque ele queria ser melhor do que Deus. Ele foi orgulhoso, ele queria ser Deus. Isso aí se chama a soberba. Nós também conhecemos também a história quando Deus criou o homem. Deus criou o homem, um boneco, soprou na sua narina e deu fôlego da vida. Deu fôlego da vida e colocou o homem ali no jardim do Éden. E Satanás, com a mesma astuta, induziu
Ele caiu do céu porque ele queria ser melhor do que Deus. Ele queria ser adorado. Ele chega para a mulher naquele instante e fala: mulher, Deus não deixou vocês comer nenhuma fruta desse jardim. Nenhuma fruta. Aquela mulher pecou quando ela começou a conversar, a manter um diálogo com Satanás. Nós, como homem comum, não podemos dialogar com Satanás, porque ele é um anjo, ele é superior a nós. Mas nós, em espírito, em oração, em louvor, oração e jejum, nós ganhamos essa luta com Satanás. E nós vamos mostrar o plano de salvação aqui hoje para os irmãos. Nós só conseguimos vencer nessa luta, nessa trama diabólica que Satanás tem promovido, com adoração, louvor, jejum e oração. Vamos passar de homem comum a ser homens espirituais. Aí nós vamos conseguir ganhar essa luta. Pois bem, Eva começou um diálogo com Satanás, e Satanás induziu ela ao erro, e Deus expulsou o casal daquele local que Deus tinha criado, que foi o jardim do Éden, para o homem viver. Deus criou o homem para o homem viver numa situação maravilhosa. Hoje nós vivemos em guerra, hoje nós vivemos lutando neste mundo cheio de pecado, porque o homem pecou. A essência do pecado está na carne do homem, e quando o homem peca, ele entristece a Deus, porque Deus não fez o homem para o pecado. Deus fez o homem para ser santo. E nós estamos nessa caminhada de santificação, em processo de santificação. Deus, sabendo dessa situação, Deus expulsou o homem do jardim do Éden. E mais tarde, Deus fez um pacto com Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, onde Deus prometeu a ele, já velho, ser pai de uma grande nação. E Abraão nem filho tinha, ele recebeu esse compromisso de Deus. E ele largou a sua cidade e foi atender à vontade de Deus. Mais alguns anos mais tarde, um homem que estava preso, dormindo na cadeia, acordou no palácio do rei. Esse homem era José, já dando continuidade no plano de salvação, onde Satanás sempre quer impedir o plano de salvação de Deus. Satanás está guerreando porque ele sabe do plano de salvação. Ele sabe que Jesus vai vir à terra e vai diminuir o seu poder. Passando mais alguns anos, aquele povo veio para o Egito, 70 pessoas. E logo mais alguns anos, os estudiosos defendem a ideia que mais de 3 milhões de pessoas já estavam ali no Egito. E Satanás, conhecendo o plano de Deus de salvar o homem, de resgatar o homem do pecado, de transformar a vida do homem, ele começa a usar um faraó, uma trama diabólica, para destruir o plano de Deus. Deus continua usando o homem, assim como ele usa nós hoje. Deus quer te usar, mas para ele te usar, você tem que rasgar o seu coração para ele. Você tem que ter coragem de falar: Deus, o meu coração está aberto para ti. Quando eu me coloquei diante de Deus para rasgar o meu coração para Deus,
Mas Deus, no seu plano de salvação com Abraão, prometeu a ele uma cidade que emana leite e mel. Leite e mel. Nós estamos correndo atrás da cidade, que é a cidade celestial. A cidade celestial. E em meio àquela cósmica satânica, onde Faraó queria destruir os hebreus, ele lança um plano de extermínio da raça. Ele começa a opressão. Ele pega o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, e coloca no cativeiro. No cativeiro, onde de povo abençoado de Deus entraram 70 pessoas e foram crescendo. Quando saíram do Egito já tinha quase 3 milhões de pessoas. Então Satanás começou a destruir